gente vai falar agora um pouquinho sobre torra, né? Ciência de torra é um assunto bem complexo. Então eu tentei resumir aqui para ficar um pouco mais digerível, digamos assim. A ideia é dar alguns insights, né? Uma ideia do que seria a torra e qual é a importância, né, dessa etapa da preparação do grão, né, nos cafés especiais. Bom, um pouquinho de mim. Eu sou engenheiro mecânico, né, de formação, trabalho na área de engenharia ainda, né, e as pessoas falam, pô, mas por que engenheiro e torra tem a ver? Tem tudo a ver, porque a gente está falando de troca térmica, né, calor, fornecimento de calor, e isso tem a ver muito com o desenvolvimento do grão, né. Então aí eu acabei também trabalhando na parte de torra e agora eu tô torrando café. Estou nisso há 6 anos, fiz alguns cursos na SCA, sou Q-Grader também. E hoje a minha torrefação é no interior de São Paulo, né? E a gente tem uma coffee bike, né? Também para ir levar essa experiência aos clientes, né? Que ela está aqui exposta também, né? Para quem quiser conhecer. Bom, ciência da torra. Bom, a semente, na verdade, ela é originária do grão, né? Então, o café ele é um fruto, né? E a gente sempre utiliza, né, os grãos maduros para a gente poder torrar. Nem sempre todo mundo usa os grãos maduros, todo mundo colhe os grãos do jeito que está e faz todo o tratamento para poder efetivar a torra. Mas a gente sabe que o resultado na xícara não é tão legal. Então, o que é importante nesse processo de torra é que, primeira coisa, você trate o grão do jeito que ele deve ser tratado, né? Então, a torra ela é uma das etapas, né, para você ter uma boa bebida. Mas tudo isso começa lá atrás, desde o momento do plantio, né, para chegar a uma boa bebida na xícara, né? Então, esses frutos maduros, né, então eles são colhidos, né? E aí, quando eles são colhidos, são processados, né, e beneficiados. Então, o objetivo da torra, a gente sabe que a semente ela não tem gosto agradável quando verde. Então, por que você torra um grão, né? Para que ele consiga ser quebrado, moído, fique quebradiço, com a estrutura molecular quebradiça, e assim você consiga fazer a moagem e poder servir essa bebida, né? Tanto é que se você fragmentasse esse grão in natura e você fosse torrar ou cozinhar esse grão, você teria uma farofa, você não teria essa bebida, né? Na verdade, que é o café, né? Então você precisa tê-lo enquanto semente para poder transformá-lo e a partir daí você conseguir fazer as outras etapas que seriam de extração, etc. tal, né? Então existe uma transformação físico-química nesse grão, né? Muito importante nesse processo de torra, né? Eu sempre digo que ele é a etapa que você transforma em diamante para brilhante, né? Na verdade, né? Uma vez que você tenha o produto, a matéria-prima de boa qualidade, né? Mesmo porque você não vai fazer mágica, e eu falo isso um pouco mais na frente, se você tiver um produto de baixa qualidade, né, e não tão legal, você não vai ter uma bebida bacana na xícara, né? E claramente, por que você torra? Para você tornar essa estrutura realmente mais frágil e poder transformar em bebida, né? Através da moagem e extração. Quais os benefícios do processo de torra, né? Você precisa compreender as principais reações que ocorrem dentro do grão, né? Por quê? Porque no momento que você consegue entender o que acontece, né, quando você começa a torrar, fornecer energia para o grão, você começa a entender as reações que acontecem e através das reações você consegue desenvolver esse grão da forma mais adequada. Então, para você desenvolver o grão, e isso significa você torrar esse grão, você precisa entender em cada etapa o que acontece, né? Porque depois que você tiver o grão torrado, você vai degustar essa bebida, depois que você moer e extrair. E aí você vai entender o que você tá bebendo. E a partir daí você vai poder saber quais as decisões você vai poder tomar para melhorar esta bebida. E muitas das vezes, essas melhorias podem estar no processo de torra. Várias vezes também pode estar no processo de pós-colheita, né?
Mas, de novo, só bebendo a bebida final na xícara que você vai poder entender aonde está algum acerto que você deve fazer, algum desenvolvimento adicional que você deve fazer. Se é no processo de torra, se é junto ao produtor, se é na pós-colheita, se é na colheita. Tá? Alguma dúvida até aqui? Não. Tá bom. Bom, então, os grãos, eles são suscetíveis a várias componentes externas, né? Várias variáveis externas, digamos assim. E o grão, ele tem um DNA, né? Cada um de vocês aqui são pessoas diferentes. Os cafés também são diferentes, né? Então, a gente costuma achar que os cafés são diferentes só por causa da marca, né? E não é, né? Cada grão tem uma identidade diferente. E isso tem a ver desde a escolha do produtor, da semente, do tipo de semente que ele vai plantar, né? Então, o tipo de semente, o solo que ele escolheu para plantar esse café, os nutrientes que ele coloca dentro no solo, a altitude, né, o terroir, né, onde ele escolhe para que seja feito esse plantio, né, o método que ele utiliza desse plantio, né, a colheita, né, a colheita que ele estava longe, né, a colheita que ele vai fazer. E os métodos de pós-colheita, né? Se é um método natural, se é um método lavado, se é um método cereja descascada, se é um método fermentado, né? Então, isso tudo influencia na semente final, né? Do produto que você vai ter finalmente, né? Isso confere ao produto diferenças marcantes, né? Na bebida também, ok? Então, a semente que você tem na árvore lá, ela vai ser completamente diferente depois da torra do produto que você vai ter lá na sua xícara, né? A depender de todos esses processos, né? E, finalmente, até em função da torra. Então, desde do pé até a torra e também na bebida final, né? Então, ela é uma bebida, é uma semente transformada, na verdade, né? Ela é uma bebida... É um fruto, é uma semente que se transformou ao longo do processo e que depende de todas essas etapas, tá? Também no armazenamento, né? Então, depois que você faz o pós-colheita, existem N variáveis que influenciam na qualidade dessa semente, né? Do grão verde. Então, se ele foi armazenado diretamente no produtor, na tuia do produtor, ou num armazém do beneficiador, né? As temperaturas nas quais esses grãos foram armazenados, né? O nível de umidade, né? No qual ele foi armazenado também, tudo isso influencia no que este grão vai reter para depois ele ser torrado, né? Então, como eu falei, a torra, ela é um momento de você transformar, né? Transformar esse grão verde, sensível, porque ele está suscetível a todas essas transformações, né? Seja que eu falei desde o plantio até transporte, armazenagem, né? Até o momento que você vai torrar, né? E a torra, de fato, isso é muito importante, ela não faz mágica, né? Porque eu vejo muitas pessoas que torram e falam, nossa, eu preciso torrar assim, preciso fazer assado. Se esse produto ele não foi, de fato, não é um produto de qualidade que eu digo, é passar por todos esses processos de forma adequada, você não vai ter um produto adequado para torrar. E a bebida não vai beber bem, ok? Então, quem faz torra não faz milagre. Né? Você precisa ter uma matéria-prima boa, né? É igual comida, né? Gastronomia. Se você não tiver um produto de boa qualidade, você não consegue colocar um prato de boa qualidade para o cliente, né? E depois disso, né, do processo de torra, você também tem a moagem e tem a extração, né? Que são muito importantes para a qualidade da bebida na xícara, né? Não basta também você ter um grão bem torrado se você não tiver um barista que saiba entender esse produto, saiba ajustar um moinho e saiba extrair esse café, né?
Costumo dizer também que a peça mais importante para o barista, né, ali na cafeteria é o moinho, né? Muitos acham que é a cafeteira, né? E não é. É o moinho, né? E, finalmente, a gente tem o cliente, né, que vai perceber, né, ter aquela percepção do sabor, né, do que é que você está servindo para ele na xícara, né? Então, é ele que vai te dizer se aquele produto está adequado ou não. Bom, um ponto importante aqui que eu acho que é legal falar são sobre os componentes sensoriais do protocolo da SCA. Eu peguei alguns desses itens, desses atributos que a gente chama, para avaliação sensorial do café, né? Então, a gente está falando aqui, por exemplo, da fragrância e aroma. O grão, ele possui dentro de si... A estrutura molecular dele é muito rígida, né? É formada predominantemente de celulose e lipídios, né? Quando você submete esse grão ao calor, o que você faz? Você faz com que essa estrutura ela comece a fragmentar, né? Então, eu vou mostrar depois para vocês um processo de torra, né? A curva de torra, onde eu vou mostrar para vocês que o grão ele é úmido, né? Ele tem um certo grau de umidade. Quando você fornece calor, você começa a ferver o grão, né? E esse fervimento de grão faz com que você tenha a umidade dele comece a ser reduzida e você vai secar este grão, né? É aí que começam as reações dentro do produto. E aí depois, quando você acaba a torra, né? Quando você vai moê-lo, você vai perceber essa fragrância, esse aroma. Por quê? Porque essa estrutura que foi torrada, na verdade, dentro de si, ela mantém ainda muitos voláteis. No momento que você começa a fragmentar, né, essa estrutura, torrar, mas não quebrar, que é o grão torrado, você vai ver dentro que a estrutura molecular ela começa a ficar quebradiça. E aí o vapor de água começa a sair e a ruir essa estrutura celular. E esses gases voláteis, esses produtos voláteis, eles ficam dentro do produto, eles ficam dentro do grão. É por isso que quando você moe, você tem aquela explosão de aroma, né? E fragrância, né? E aroma quando molhado. Por quê? Porque você quebra aquela estrutura e todos os gases voláteis eles começam a sair. E você consegue perceber isso, né? Eles ficam dentro da estrutura molecular que começa a ter espaços dentro do grão, né? Eu vou mostrar para vocês a estrutura do grão verde e a estrutura do grão torrado, para você ver que eles possuem buracos, né? Em função dessa estrutura fragilizada por fornecimento de calor, né? O sabor, né? O sabor ele é um construto, né? Ele não é digamos um gosto, né? Não é um atributo que é construído através da percepção sensorial, né? Ele é uma reunião de percepções, né? E o sabor ele é construído, ele é retronasal, ele é construído a partir da boca, do palato, né? Quando você coloca o produto na boca, mas também retronasal, quando vocês engolem, né, um produto e vocês têm aquele vaporzinho, né, quando vocês engolem, eles ajudam a formar o sabor. E aí, o sabor ele é construído a partir dessa percepção, né? E quando você tem um produto que é, no caso, o café torrado, ela tem uma estrutura de voláteis que você percebe através dessa percepção retronasal, mas você também tem estruturas moleculares mais densas, né? Mais densas, formadas por ácidos, né? Ácidos orgânicos, claramente, que são os ácidos cítricos, málico, lático, que são os orgânicos ou carboxílicos, né? Também você tem os ácidos clorogênicos. E esta composição, digamos assim, dos voláteis e das estruturas mais rígidas, que são mais táteis e que não se volatizam, elas juntamente formam essa percepção sensorial de sabor, tá?
A finalização. A finalização é constituída basicamente pelas moléculas menos solúveis em água e que tem um peso molecular maior também, né? Então que fica aquela sensação de gosto lá atrás no palato, que você percebe que ela pode ser curto e agradável, pode ser curto e desagradável também, né? Pode ser longo e agradável, pode ser longo e desagradável, né? Mas basicamente são formadas por esses não solúveis, né? Ou menos solúveis dentro da bebida, né? E que tem aquela percepção tátil permanente depois que você bebe a bebida, né? A acidez também que é formada obviamente pelos ácidos, né? Os ácidos orgânicos, basicamente, e o carboxílicos. E os ácidos, na verdade, eles têm estruturas que são solúveis em água, e aí vocês vão perceber ter essa percepção, né? Os receptores dão essa percepção de acidez, mas tem também os componentes não solúveis dos ácidos, que aí ajudam também na percepção de sabor e compõem, né, essa percepção de sabor também, mesmo não sendo solúveis, né? E que ajudam, por exemplo, o aroma, quando vocês sentem o cheiro de um café moído, na verdade, muitas vezes você percebe algum nível de acidez, né? E ali você não precisou beber para você perceber isso, né? Não que você tenha um receptor nasal de acidez, porque não existe isso. Acidez é um gosto, né? Mas você sempre associa, né, a alguma coisa ácida quando você reconhece através da sua percepção nasal que você sentiu aquilo como um limão ou um vinagre, ou alguma coisa assim, né? Então, e os ácidos também clorogênicos, né, e o ácido fosfórico. Corpo é bem difícil de você definir a percepção de corpo num café, porque não existe na literatura técnica algo que fale sobre percepção de corpo tátil em cafés especiais. Então, muito das nossas referências de corpo vem de vinho, cerveja, né? Então a gente associa muito e utiliza esse conhecimento para fazer um paralelismo, na verdade, né? Mas corpo, ele tem a ver com as estruturas moleculares, aí a gente está falando de carboidratos, lipídios, proteínas, que tem estruturas moleculares mais densas, mais pesadas e são mais difíceis de serem quebradas, e que aí sim te dá aquela percepção tátil de gosto na boca, né? E que ficam retidas. E também a melanoidina. A melanoidina, ela não existe na estrutura da semente do grão, mas ela é formada durante o processo de torra, né? E são estruturas também bastante grandes, bastante densas, e elas são responsáveis pela cor marrom do café, né? Quando a gente começa a torrar e a gente vai percebendo que o grão vai mudando de cor, são as melanoidinas, né? Então, no corpo você tem sim uma parte, um componente volátil, mas basicamente essa sensação tátil que você percebe são de estruturas moleculares mais densas, mais pesadas, tá? Falando um pouco das transformações de impacto que a gente tem durante o processo de torra. Então, uma das mudanças bem físicas que você percebe é a cor, né? Como eu falei, essa cor ela vai mudando à medida que você vai fornecendo calor para o grão, né? Então, hoje, o protocolo de XK, por exemplo, ele define, né, níveis de torra para tipo de moagem de teste, né, para avaliação do grão, né, do café, da qualidade do café. E também a cor é um parâmetro para você definir o tipo de café, né, o nível de torra que o cliente deseja, ou o torrefador deseja, né? Então, hoje, o protocolo da SCA define lá um período de 8 a 12 minutos para torra teste, né, e discos de Agtron, né, de cores. Então, hoje 65 é a tonalidade para grãos moídos e 55 para café em grão, né?
Um outro ponto é volume e porosidade, que eu havia falado. Então, se vocês forem ver aqui, ó, vocês podem ver, a estrutura intercelular do grão, ela é bem densa, né? E ela é bem fechada, né? E ela é composta basicamente, majoritariamente, por celulose, galactomananas, arabinogalactanas e outros carboidratos de estrutura molecular densa, né? Depois que torra, você vê que você tem uma abertura, né, no grão. Isso basicamente em função do fornecimento de calor, né? Então você vai tendo aí uma abertura dessa estrutura, vai tornando essa estrutura mais frágil. E são dentro dessas estruturas, né, que você tem aqui, que você tem os gases que vão se volatilizando e que ficam retidos dentro da estrutura molecular, que você só sente quando você moe o produto, moe o grão, né? Perda de massa. Então, o que acontece quando você torra também? Você tem uma diminuição da densidade do grão, né? Ele vai perdendo água, né? Então, ele tem uma diminuição no peso e ele tem um aumento de volume, né? Então, o que se tem demonstrado quando você torra, né? Que as torras de elevada temperatura e tempo curto consomem maior matéria, né? E aí a produção dos compostos, por conta desses polissacarídeos e monossacarídeos que são quebrados, eles participam mais desse processo de altas temperaturas e tempo curto. Contrariamente, né, as torras com uma menor temperatura e com tempo mais longo tendem a ter uma menor, contribuir com menor diminuição de peso, né? Então, tanto é que os grãos verdes que você torra, uma torra geralmente mais clara, o que acontece? São mais pesados, são mais densos, porque eles não torraram suficientemente. E uma torra mais agressiva, você tem um volume maior, menor peso, né? Consequentemente, né? E aí, claro que maior ou menor perda de massa depende do perfil de torra que você utiliza, né? E a perda de água, como é que acontece a perda de água do processo de torra, né? Independentemente de uma torra leve e uma torra pesada, a quantidade, o volume de água no grão, ele é o mesmo. Durante o processo de torra, você vai ter quantidade de águas diferentes se você faz uma torra leve até determinado momento ou uma torra pesada até determinado momento. Mas no fim dessa torra, o vapor de água é basicamente igual, que é diferente da densidade, né, da perda de massa, que aí sim é relativa ou proporcional à quantidade de tempo e de energia que você fornece, tá? Então aqui, qual que é a quantidade de umidade geralmente adequada para você iniciar um processo de torra? Entre 10% e 12%, tá? Não pode ser menos, quer dizer, pode, mas você geralmente tem uma estrutura já mais ressecada e isso contribui para você ter uma torra não adequada e o desenvolvimento, as reações de Maillard e de caramelização mais retardadas do que você esperaria. Além disso, você pode ter também problemas no grão, de você ter um grão mais úmido, você pode ter problemas de fungos, de umidade, etc. Também não é adequado, né? Na hora que você for torrar, você pode também ter um retardamento aí do processo de torra, né? Você tem fora do padrão, né? Então fica mais difícil de você fazer os inputs de energia da forma adequada se você tem níveis de umidade diferentes desses que eu estou colocando. E depois da torra, você tem aí um nível de umidade, como eu falei, da ordem de 2,5%. Né? Então, você perdeu umidade, você ganhou volume e deixou mais seco o grão. Né? Migração dos óleos. Então, o óleo ele não reage durante o processo de torra. Então, o que acontece? Você tem uma migração desses óleos, desses lipídios dentro do grão para a estrutura externa
do grão, né? Como vocês vão ver lá na frente, o processo de torra é um processo basicamente endotérmico e exotérmico. O que significa isso? Endotérmico, você fornece calor para um determinado produto e essa energia ela parte da superfície do grão até chegar ao cerne do grão. E depois você tem um efeito contrário. Essa energia ela sai do cerne do grão e vai para a superfície. E é nesse momento, né, que você tem a água em ebulição, os vapores saindo, que você tem a reação exotérmica, que é quando há o craqueamento do grão, que ele duplica de tamanho. No caso dos óleos, o que acontece? Eles não reagem, então eles vão para a superfície. Então, vocês devem ver as torras muito brilhantes, né? com quase oleosas, assim, o grão, né? Então, nesse caso, são torras mais agressivas, né? Onde os lipídios eles saíram da estrutura, foram empurrados para a superfície do grão, né? E aí ele tem essa aparência, né? E geralmente as torras agressivas não trazem muita sensorialmente não são muito legais, né? Porque geralmente são torras mais queimadas, né? Que aí as pessoas utilizam muito mais para confecção de bebidas, elaboração de drinks, né? Onde não compromete tanto o paladar, né? Porque aí você tem componentes diferentes do café, né? Agora, para bebidas assim, beber diretamente café, né? A depender do paladar, né? Tudo é cultura, mas a depender do paladar, nos cafés especiais você tem um comprometimento sensorial para essas torras mais, digamos, mais agressivas. Bom, as etapas então da torra, a gente tem uma fase, basicamente a gente tem 3 fases, né? Uma que é a fase de secagem, que é quando você fornece o calor para ela, né? Para o café. O café, então, ele não tem cor, ainda está aquele verde azulado ou azul, quase azul, né? Mais um pouquinho esverdeado. A fase que ele fica mais amarelado, que é a reação de Maillard, que acontece a partir de cerca de 140 a 150 graus centígrados. A caramelização, que é uma etapa da reação de Maillard, que ocorre um pouco mais à frente, né? Em torno de 170 graus. O primeiro crack, que é quando existe então essa duplicação do volume, né? Onde ele começa aí então ter de fato um adensamento dessa estrutura molecular fragilizada, né? E é onde a gente tem essa mudança de estado que eu falei, né? Ele consumiu energia e aí ele não aguenta mais, ele estoura, que é a reação exotérmica, né? E isso ocorre em torno de 190 graus. E a fase 3, que a gente chama de desenvolvimento, que é a partir do crack, que é ali onde ocorrem os desenvolvimentos dos sabores, que é o momento mais crítico, mais sensível. Você precisa realmente prestar bastante atenção e entender o seu produto para que você não tenha o comprometimento dele, né? Porque ali a estrutura ela fragilizou, ela está muito sensível, e se você der muito calor para ela, você queima, né? Se você der pouco calor, também você não desenvolve. Então, ali é um momento, todo momento é de desenvolvimento, mas esse momento especificamente é bem crítico, né? E é onde você geralmente estraga o teu produto, né? Que são nesses 1 ou 2 minutos, né, para torras claras, né? E o segundo crack, que eu não coloquei aqui, mas o segundo crack, ele acontece em torno depois de uns 14, 16 minutos. Você tem um segundo crack, o segundo apipocamento do produto, que é quando aí você tem aqueles óleos, de fato, na superfície, né, e o desenvolvimento pleno do produto. E essa diferença na bebida, ela é muito perceptível, né? Quando você trabalha com filosofia, eu chamo de filosofia de torra, né? Por exemplo, a Coffee Taste trabalha com o primeiro crack. A gente para no primeiro crack 1 minuto e meio, 2 minutos, a depender do grão. A gente nunca chega no segundo crack, né? E um dos grandes desafios para o torrefador é fazer torra clara ou média com grão e desenvolver o grão. Porque grande parte das torras claras e médias tem um grão subdesenvolvido. E aí você sente isso sensorialmente. Ah, mas como que é que você sente? Provando
café. Aí não tem jeito, não dá para ensinar, né? A gente pode até falar o gosto que se tem, né? Que denota um grão subdesenvolvido, né? Quando você bebe a bebida e fala, não, esse grão não foi bem desenvolvido, né? Tá até marronzinho, bonitinho, mas não tá bem desenvolvido. Então, esse é um grande desafio, né? Agora, para chegar no segundo crack, todo mundo chega. E aí, mas aí a bebida não é tão legal, né? Média para escura, geralmente, mas você tem matizes, né, nisso, né? Os dois pipocam, E por isso que essa fase de desenvolvimento é importante, porque é aí que você tem que ver qual é a tonalidade que você quer e qual é a percepção sensorial de aroma que você percebe que você quer. Para isso, você precisa conhecer o grão. Você precisa ter torrado esse grão muito, para você poder desenvolver o perfil dele, né? Então, por isso que às vezes a gente tem que fazer muitos perfis, né, de teste para você estressar esse grão e saber qual o potencial dele, né? Então, o que é estressar? É você trabalhar com temperaturas diferentes ou início, né? Fixa o início dessa temperatura e aí deixa o grão ir até onde ele vai, testa, não, isso daqui não deu certo, muda a temperatura inicial para mais ou para menos. Depois que você acha que se acertou a temperatura inicial, aí você fixa ela e trabalha na final. Fluxo de ar, tudo isso são componentes que alteram a estrutura do grão em maior ou menor tempo, bem como os aromas que esse produto vai ter, né? Então, é por isso que eu fico desconfiado um pouco quando você tem cafeterias que você tem centenas que torram, né? Centenas de produtos e tal, porque é muito difícil, porque você tem que desenvolver um produtor, né? Entender do cultivo dele, entender do grão dele, para você saber como é que você vai desenvolver esse produto da melhor forma. E aí você fideliza. E aí você vai conhecendo cada vez mais esse grão. E esse grão fica cada vez melhor quando você torra, né? Então, quando você fica nesse troca-troca, que eu acho tudo bem, cada um faz o que quer, mas é muito mais difícil de você conhecer. Porque, além de mudar o grão, muda a safra. E aí a história começa toda novamente, né? Você pode trabalhar com um catuai vermelho, por exemplo, de um produtor, e sempre trabalhar com ele, mas às vezes uma safra sai diferente. Aí você vai pôr aquele perfil de torra que você já definiu para aquele catuai vermelho, aí você vê que alguma coisa mudou. Não, eu tenho que... Olha, não está tão legal, eu preciso trabalhar um pouco melhor essa temperatura final dele, né? Porque essa safra teve problema, teve enfim, quer dizer, N coisas podem acontecer, a armazenagem não foi tão legal, enfim. Então, é um processo que não tem receita, né? Eu já vi muitas vezes a pessoa me perguntar, qual é a receita que você usa, qual que é o perfil de torra que você utiliza? Não adianta você fazer isso, né? Porque eu uso um perfil de torra para um determinado café naquele momento, né? Completamente diferente, porque os cafés eles têm densidades diferentes, né? Eles têm níveis de umidade, embora devam estar entre 10 e 12, eles têm diferenças. Os tamanhos são diferentes, a peneira que você trabalha é diferente. Então, a forma de fornecer calor para este produto, com umidade diferente, tamanho diferente, densidade diferente, é diferente. E ele vai se desenvolver de forma diferente, né? Por quê? Porque um bourbon é diferente de um catuai, que é diferente de um arara. Então, eles têm personalidades diferentes. É igual você pôr um perfume a senhora usa um perfume e ela usa outro. Esse perfume vai ser diferente na pele, mas é o mesmo. Então, esse é o calor, a fornecimento térmico
que se dá e que tem reações diferentes, a depender do terroir, né? E a gente falou de 2 produtos, 2 variedades. Mas pode ser a mesma variedade plantada em terroirs diferentes. Um catuai vermelho do Espírito Santo pode ser o mesmo, a mesma semente. Ela vai ser diferente de um catuai vermelho plantado no sul de Minas, né? Então, tem muitas variáveis, né? Por isso que a torra é bacana, né? E é bem ciência, né? Não é só... É arte no momento em que o torrefador, ele entende aquele produto, ele quer tentar fazer coisas diferentes com aquele produto que ele já conhece. Mas, basicamente, é engenharia, é técnica, né? A gente está falando de calor, temperatura, fluxo de ar. Então, você tem que entender como isso influencia num produto, né? Igual na gastronomia, não é? A gente tem lá a gente sabe que o contrafilé, ele tem gordura. Então, a gordura confere ao contrafilé mais sabor. O filé mignon não tem gordura. Então, ele é um produto que não tem muito sabor. Então, você precisa incrementar o filé mignon, né? Então, é a mesma coisa no grão, né? O grão, você precisa entender. Ele fala, bom, aqui eu preciso desenvolver um pouco melhor, né? Cafés de regiões que produzem produtos mais achocolatados, eles requerem torras mais desenvolvidas para você caramelizar mais, né? Grãos mais frutados ou mais florais, por exemplo, florais são notas voláteis que vão embora logo. Então, se você torra muito pesado cafés que têm no DNA características frutadas ou florais, você mata esse café. Então, ele requer torras mais leves, mas aí você tem que desenvolver bem para ele aparecer. Oi? Os cítricos também, mais frutados, mas os ácidos, eles são mais nas reações de Maillard, um pouco mais na caramelização, que você também vai perdendo alguns desses ácidos. Então, você precisa saber o momento ideal, né, que isso acontece, né, para você ter esses atributos de forma equilibrada, né? E como é que eu sei isso? Experimentando. E registrando o que você faz. Porque você não consegue controlar o que você não registra. O que você você não consegue medir aquilo que você não tem controle. Ou controlar aquilo que você não mede. Você tem que ir anotando, né? Então, tem programas para isso. Tem gente que faz em planilha, enfim. Mas você tem que saber o que você está fazendo. Não é só na tentativa e erro. Senão você não chega lá. A minha dúvida fica, o resultado de xícara, quando você tem essas 2 possibilidades de fazer uma torra mais agressiva e aí você tem uma integridade maior do núcleo do grão, e quando você faz uma torra mais lenta, onde você consegue trabalhar mais o núcleo desse grão. De resultado de xícara, caracteristicamente, como é que a gente tem uma e a outra? Super boa pergunta, mas é difícil também, porque é o seguinte: torras com temperatura mais baixas e mais prolongadas tendem a cozinhar o grão e deixar ele sem graça. Porque o grão ele precisa de bastante energia para lá na frente, porque existem 2 conceitos de torra. Um, que você trabalha com temperaturas altas e você vai diminuindo durante o processo que você está desenvolvendo esse grão. Ou você fornecer calor ao longo, começa com temperaturas mais baixas e você vai dando fornecimento de calor. Eu já fiz de ambos os jeitos. Eu prefiro trabalhar com temperaturas maiores e depois eu vou regulando essa temperatura ao longo da torra. Por quê? Porque o grão ele precisa de bastante calor para desenvolver, né? Então fica muito mais fácil você fornecer calor no início, né? E depois você regulando esse desenvolvimento, né? Porque o grão ele não gosta de você ficar fornecendo muito calor para ele. O grão, quando ele é muito de boa qualidade, você não precisa ter muito controle na torra. Eu não sei quem torra aqui. Alguém torra aqui? Então, quando o café ele é de alta qualidade, você não tem muita dificuldade. Ele conversa com você. Ele conduz de uma forma adequada, né, esse fornecimento de calor. Você vê que ele responde bem.
cafés sujos ou cafés de baixa qualidade, de diferentes peneiras, né? O que é isso? Diferentes peneiras. Você tem um fornecimento de vários grãos de diversos tamanhos para você torrar. E isso também é ruim, porque ele vai reagir ao calor de formas diferentes. Grãos menores vão queimar ou torrar mais rápido do que os maiores. E aí você vai ter uma desigualdade, falta de homogeneidade na bebida, né? Então, voltando, quando você tem torras mais prolongadas, temperaturas mais baixas, você tem cafés sem graças, na verdade, né? Então... Oi? Eles ficam sem grandes... sem personalidade, sem sabor, né? Ele fica um café que a gente fala mortinho, né? Que é um café que não tem não tem um sensorial que te traga ou te remeta uma acidez interessante, o corpo não se desenvolve legal, né? Então, os cafés que você fornece calor, maior intensidade, você depois vai entendendo e desenvolvendo essa torra, tendem a responder de forma mais adequada na xícara, tá? Boa tarde, meu nome é Daniel, tenho uma roça de café aqui no interior do estado, sou da Associação dos Cafeicultores do Estado do Rio de Janeiro. E dentro dessa sua mestre prazer, parabéns aí. Por isso que a gente tem um ganho de valor quando o comprador quer uma peneira 16 acima ou uma bica corrida 3 abaixo, que é o grão de café. E para você catar esse café, se não for na eletrônica, for na mão, é muito trabalhoso. Aí o pessoal não entende que uma saca de café dessa, de peneira 16 acima, vale muito mais de que uma bica corrida 3 abaixo. Que é muito trabalhoso você catar um café de qualidade, tirando todos os defeitos, pretos e verdes ardios. Não é isso? E aí é preferível você pagar muito bem o produtor, porque ele vai fazer esse trabalho, né? Do que você fazer esse trabalho, né? O senhor é produtor, né? Eu parabenizo, porque nem todos os pequenos produtores eles têm conhecimento do produto deles. E realmente grande parte acha isso que o senhor colocou, né? Fala, não, mas eu quero mesmo porque eu estou vendendo café. Mas ele não sabe que uma peneira maior, uma peneira homogênea dá mais trabalho e aí ele vai conseguir agregar mais valor nesse produto, né? E assim vai. Eu, geralmente, o que eu faço, né? Se tiver cooperativa aqui, me perdoe, mas o que eu faço, né? Eu não gosto de comprar muito de cooperativas, entendo o papel relevante, importante das cooperativas, porque nem todos os pequenos produtores, só fugindo um pouquinho aqui do tema, tá? Nem todos os pequenos produtores, eles têm capacidade, que eu digo, de agrupamento para poder fazer o seu produto chegar ao cliente, ao torrefador, enfim. E aí, a forma que eles têm é de se associar a essas cooperativas. Só que nas cooperativas, o que acontece? Há cafés de altíssima qualidade a um preço médio, e aí você um preço baixo, e aí você ou baixo ou de baixa qualidade com preço alto. Então, geralmente é na média. Então, isso não é muito legal. Então, o que eu faço, por exemplo, boa parte de alguns torrefadores já fazem o fair trade, de ir direto ao produtor. Então, eu prefiro ir direto ao produtor, eu testar o café, eu provar, e a gente faz tabelas. Eu espero que um outro momento, no evento, no próximo ano, a gente faça isso sob tema. De como a gente desenvolve isso junto do cliente, do produtor. A gente faz tabela, e deixa muito claro para o produtor, ó, teu café eu vou te pagar tal se ele tiver tal nota. Se ele tiver outra nota mais abaixo, eu vou te pagar menos. E assim sucessivamente. Ele é justo, porque ele sabe, se o café dele beber bem, ele vai estar recebendo diretamente, sem a intervenção de atravessador, o justo dinheiro que vai aplicar diretamente na lavoura dele, né?
Eu acho essa forma mais justa, mais adequada, né? E que ajuda o pequeno produtor, né? Porque eu já bebi muito café bom de pequeno produtor e que desistiu da sua lavoura. Por quê? Porque ele não tem, em função da pequena quantidade da tua produção, de colocar esse café, né? Para o mercado consumidor. Então, se ele tem pessoas que conhecem o café, que valorizam, na verdade, isso vai trazer muitos benefícios, vai ajudar a desenvolver, né, esse mercado de forma sustentável, né? Você vai me cortar? Nossa, difícil, muito difícil, muito difícil. Tá bom. Bom, vamos lá, continuando aqui, senão ele vai puxar minha orelha. A terceira fase, então, que eu falei, ela é bem delicada, né? Que é aquela questão da fase de desenvolvimento dos aromas do crack. O ROR, que é o Rate of Rise, ou o input, o incremento de temperatura que você dá durante a torra. É aquilo que eu falei, né? Quer dizer, o café ele não gosta muito de input, você aumentando a temperatura na medida que ele já está torrado. Então, o controle dessa variável é muito importante, né? Ele continua torrando, a temperatura continua subindo, mas você não está mais fornecendo calor para ela. E é importante que você não faça isso, porque você queima o café se você fizer isso. Então, esse é um parâmetro que você controla, mas você geralmente controla com programas de torra, né? A temperatura do ambiente também muda. A depender do ambiente onde você está, se está mais frio, se está mais calor, as temperaturas que você usa no perfil da tua torra vão mudar, porque o grão já está ou mais frio, né, quando ele chega na sala para torrar, ou ele está mais quente. Então, você deixar esse grão climatizar é importante. E também manter controlada a atmosfera da sala de torra. Isso é muito importante para que você consiga desenvolver e replicar essa torra de forma eficaz. Tá bom? Oi? Mais de pressão. Então, o que são os centrífugos? São utilizados geralmente para os grãos usados para cafés solúveis. Eles são no mercado, né? Mercado de grandes bateladas. Então, são super rápidos, com capacidade altíssima, até 600 quilos, e pouquíssimo tempo. Então, eles queimam bem, muito rápido, torram muito rápido o grão. Tá? São de grande porte industrial. Os tangenciais. Esses já possuem pás, né, para torra. Também permite uma torra homogênea, mas também são bem industriais. São de grande batelada e o que muda aqui, basicamente, é o tipo de funcionamento, né? Mas esses dois, tanto os tangenciais quanto os centrífugos, não são para torras artesanais, utilizados em cafés especiais. Tá? Os torradores convectivos ou de leito fluidizado, eles usam basicamente ar, né? São elétricos, em grande parte das vezes, e eles torram por fluxo de ar quente, na verdade. Eles não usam diretamente fogo, né? Para fornecimento direto no grão. Eles são por ar quente, tipo um secador de cabelo em alta temperatura. São muito rápidos, né? Tem a sua aplicação tanto para pequenas bateladas, como o Ikawa, por exemplo, que são usados para teste, né, de 50 a 60 gramas, muito pequenos, né, excelentes para você utilizar quando vai para produtores e testar os cafés, etc. Ou o Loring, que é uma fortuna, que são usados para grandes bateladas e são muito eficientes, né, porque como eles são muito convectivos, não usam fogo, então ele torra muito rápido, né? Então, você tem uma tendência muito grande a queimar o grão quando você não trabalha bem com esses tipos de torradores. Não, ele tem a gás, mas tem elétrico. Por exemplo, tem o Ikawa é elétrico, tá? Aqui, bom, aí a gente tem os de tambor, né? Aí tem o Probat, tem o Giesen, Attila, né? Uralmac, que são os mais populares, são os de menores portes e são mais artesanais, nem todos digitalizados ou eletrônicos, e você consegue
trabalhar de forma bastante adequada e de forma mecânica, né, para desenvolvimento do produto, e grande parte deles são os utilizados para torras de cafés especiais, tá? Permitem tem uma controlabilidade bastante bacana, bastante interessante. E aqui, para finalizar, na verdade, como é que funciona, né, o processo de torra? Você tem aqui o receptor de grão, né? Você tem aqui o tambor, né? No caso de um torrador de tambor, ele fica girando, giratório, né? Quando chega a temperatura adequada para você começar a tua torra, você libera esse grão ele cai aqui dentro, fica rodando, e aí você dá os inputs. Ela vai cortar? Ah, não. Tá. Não, é a última slide. Tá. Tá. E aí, você vai dando o seu input, né, trabalhando as temperaturas, os fluxos de ar. No momento que você encerra essa torra, você tem um cooling tray aqui, que é onde você recebe os grãos torrados. Você tem fornecimento de ar frio, né, para ele não continuar. É importante que esse resfriamento ele se dê em tempos rápidos, né, geralmente até 3, 4 minutos, para você não continuar cozinhando o grão aqui, né. Aqui você tem o processo de exaustão dos cafés, né, e o recolhimento de película, né. E é basicamente isso, né, de uma forma muito simplificada. E só. Na verdade, eu quis fazer em 1 hora, mas a gente nunca consegue, né?